Quando se fala em Caribe, a imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma. Praias lotadas, resorts luxuosos, turistas com coquetéis à beira da piscina e aquele cenário de cartão postal. Sempre bonito, mas sempre igual. Só que existe uma ilha que quase ninguém menciona e que quebra esse clichê por completo. Estou falando de Dominica, o Caribe mais selvagem, vulcânico e surpreendente que você vai conhecer. Aqui, a natureza reina absoluta. Lagos que fervem no meio da selva, rios que desaparecem em cavernas subterrâneas, cachoeiras escondidas entre montanhas cobertas por floresta tropical e praias de areia preta que já serviram de cenário para filmes. Tudo isso cercado por um mar cristalino, bares simples à beira d'água e mulheres dominicanas que encantam com sua beleza única, fruto da mistura entre culturas indígenas, africanas e europeias. No vídeo de hoje, você vai descobrir por que esse pequeno país pode ser o segredo mais bem guardado do Caribe. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis como este para você. Número 1. Geografia. Dominica está localizada bem no coração do Caribe Oriental, entre as ilhas francesas de Guadalupe ao norte e Martinica ao sul. Com pouco mais de 750 km², é uma das menores nações do continente americano. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. O que essa ilha oferece em diversidade natural supera países inteiros. Diferente da maioria das ilhas caribenhas, Dominica é quase toda coberta por montanhas e florestas tropicais. Mais de 60% do território é formado por vegetação densa, rios cristalinos e vulcões. Não é à toa que recebeu o apelido de Ilha Natural do Caribe. O país abriga 9 vulcões ativos, um número impressionante para uma ilha tão pequena. Mas o que realmente torna Dominica única é o Boiling Lake, um dos maiores lagos ferventes do planeta, com águas que chegam a 90 graus Celsius, borbulhando como uma panela gigante no meio da selva. Além disso, Dominica possui mais rios e cachoeiras por quilômetro quadrado do que qualquer outro país do Caribe. São mais de 300 rios cruzando a ilha, dizem que há um para cada dia do ano, e cachoeiras espalhadas por todos os lados. E tem mais. As praias de Dominica não são como as outras. Esqueça aquela areia branca e fofinha. Aqui a areia é vulcânica, preta, dourada ou até prateada, dependendo da região. Dominica é um espetáculo geográfico, onde terra, fogo, água e ar se unem em perfeita harmonia. Uma ilha que não foi criada para o turismo, mas sim para desafiar os limites do ser humano diante da força da natureza. Número 2. População. Com pouco mais de 72 mil habitantes, Dominica é um dos países menos populosos de todo o Caribe. Mas o que falta em quantidade, sobra em história e identidade cultural. A composição étnica de Dominica é uma mistura fascinante. Descendentes de africanos, europeus e indígenas. Kalinago, o último povo nativo sobrevivente do Caribe. Enquanto em outras ilhas, os povos indígenas desapareceram após a colonização, os Kalinago resistiram e hoje ainda vivem em uma reserva especial no leste da ilha. Eles preservam tradições ancestrais, como a construção de canoas, o artesanato em palha e cestaria, celebram rituais que homenageiam os espíritos da terra e da água, e até uma língua própria que, embora quase extinta, ainda é ensinada às novas gerações. No entanto, a maior parte da população de Dominica é de origem afro-caribenha, descendente dos africanos trazidos como escravos durante os períodos de colonização francesa e britânica. O idioma oficial é o inglês, herança do período colonial britânico. Mas o que realmente se ouve no dia a dia é o Creole, um dialeto crioulo cheio de expressões africanas e francesas, que dá à fala dominicana uma sonoridade única e contagiante. No campo religioso, o cristianismo é predominante. A maior parte da população é católica romana, com forte influência francesa, mas há também comunidades protestantes e adventistas espalhadas pela ilha. O povo dominiquense é conhecido por sua simplicidade e hospitalidade. A vida aqui é tranquila, sem pressa. Quem visita Dominica logo percebe. A ilha é pequena no mapa, mas gigante em autenticidade. E talvez o maior tesouro do país seja justamente o seu povo,
resiliente, orgulhoso de suas raízes e profundamente conectado com a terra. Número 3. Capital. A capital de Dominica é Roseau, uma cidade pequena, charmosa e cercada por montanhas cobertas de verde. Com pouco mais de 16 mil habitantes, ela é o coração da ilha, simples, vibrante e cheia de personalidade. Quem chega por mar tem uma das vistas mais bonitas do Caribe. O porto cercado por casas coloridas, ruas estreitas e colinas que parecem proteger a cidade como muralhas naturais. O coração da cidade é o Old Market, um mercado tradicional que funciona desde os tempos coloniais. Antigamente, era ali que aconteciam os leilões de escravos. Hoje, o espaço foi transformado em um centro de artesanato e cultura, onde vendedores locais oferecem cestas de palha, esculturas de madeira, temperos, sabões artesanais e souvenirs feitos à mão. Aos sábados, o mercado ganha vida com música ao vivo, comida de rua e o burburinho típico de uma capital caribenha. Outro ponto que não pode faltar no roteiro é a Catedral de Nossa Senhora do Bom Socorro, uma igreja católica imponente construída em pedra vulcânica, com vitrais coloridos e uma arquitetura que mistura influências góticas e caribenhas. É um dos cartões postais de Roseau e um reflexo da forte herança católica deixada pelos franceses. Apesar de ser a capital, Roseau está longe de ser uma metrópole agitada. Não há arranha-céus, shoppings modernos ou redes de fast food internacional. E talvez seja justamente isso que torna a cidade tão especial. Número 4. História. Dominica tem uma das histórias mais intensas e simbólicas de todo o Caribe. Antes da chegada dos colonizadores, a ilha era habitada pelos Kalinago, um povo guerreiro e espiritual que chamava este lugar de Waitukubuli, que significa alto é seu corpo, uma referência às montanhas que se erguem do mar até tocar as nuvens. Eles viviam da pesca, da agricultura e da floresta, acreditando que cada pedra, cada rio e cada árvore possuíam um espírito guardião. Mas tudo mudou com a chegada dos europeus. Em 3 de novembro de 1493, Cristóvão Colombo foi o primeiro a avistar a ilha, e, segundo registros, teria chegado em um domingo, o que deu origem ao nome Dominica. Porém, diferente de outras ilhas, a conquista aqui não foi fácil. Os Kalinago tinham fama de ferozes defensores de suas terras e os espanhóis preferiram seguir viagem. Por mais de 200 anos, Dominica permaneceu praticamente intocada pelos europeus. Enquanto outras ilhas do Caribe eram colonizadas e exploradas, os Kalinago conseguiram manter os invasores afastados com flechas, emboscadas na selva e conhecimento profundo do terreno montanhoso. Mas no século XVIII, tudo mudou. Franceses e britânicos começaram a disputar o controle da ilha e Dominica virou um campo de batalha. Os franceses trouxeram escravos africanos para trabalhar nas plantações de café e cacau, enquanto os britânicos impuseram seu sistema colonial e sua língua. Dominica mudou de mãos tantas vezes que era chamada de a Ilha Neutra, até que em 1763, pelo Tratado de Paris, a ilha foi oficialmente entregue aos britânicos, mas a influência francesa nunca desapareceu. Até hoje, muitos nomes de lugares são em francês. O crioulo local tem base francesa, e parte da culinária carrega essa herança. A escravidão foi abolida em 1834, mas a luta dos dominiquenses pela liberdade e autonomia estava longe de acabar. A ilha permaneceu como colônia britânica por mais de um século, até conquistar sua independência em 3 de novembro de 1978. Exatos 485 anos depois de Colombo avistar a ilha pela primeira vez. Mas nem tudo foi celebração. Nos anos seguintes, Dominica enfrentou golpes de Estado, crises econômicas, furacões devastadores e até tentativas de invasão mercenária. Ainda assim, o povo dominiquense se manteve firme, resiliente e orgulhoso de sua história. Número 5. Pontos turísticos. Em Dominica, cada pedaço de terra parece contar uma história, e cada trilha leva a um cenário digno de um filme de fantasia. Diferente das ilhas caribenhas mais famosas, aqui o turismo é voltado para a aventura, o contato direto com a natureza e a sensação de estar explorando um território intocado. O cartão postal mais famoso, e também o mais desafiador, é o Boiling Lake, o segundo maior lago fervente do mundo. Para chegar até lá, é preciso encarar uma trilha de 13 quilômetros,
ida e volta, através da floresta tropical, subindo montanhas, atravessando rios, florestas e vales de enxofre cobertos por vapores quentes que saem do chão. Quando o lago finalmente aparece, é impossível não se impressionar. Uma imensa cratera de águas cinzentas, borbulhantes, envoltas por névoa. A temperatura da água chega a 90 graus Celsius e o cheiro de enxofre toma conta do ar. É como estar em outro planeta. Outro destino icônico é o Emerald Pool, uma piscina natural escondida na floresta tropical, com águas esverdeadas e cristalinas que caem em forma de véu de uma cachoeira. É um dos locais mais fotografados de Dominica e um verdadeiro refúgio de paz, onde o som da água e da floresta formam uma música perfeita. Mas se você procura algo mais acessível e igualmente impressionante, as Trafalgar Falls são parada obrigatória. São duas cachoeiras lado a lado, uma com águas quentes alimentadas por fontes termais vulcânicas e outra com águas geladas vindas das montanhas. A combinação cria um contraste impressionante, onde é possível nadar em águas termais, cercado por um cenário de selva cinematográfica. Para os amantes de mergulho, Champagne Reef é um dos lugares mais surreais da ilha. Sob as águas azuis do Caribe, pequenas bolhas de gás vulcânico sobem do fundo do mar, criando o efeito de estar mergulhando em uma taça de champanhe. Peixes tropicais nadam entre corais e bolhas, e o visual é simplesmente hipnótico, uma das experiências submarinas mais diferentes do mundo. Para quem curte praias, Dominica tem opções únicas. A Bat Bull Beach, no nordeste da ilha, é selvagem, deserta e cercada por coqueiros, cenário do filme Piratas do Caribe. E tem ainda a Red Rocks Beach, com formações rochosas avermelhadas que contrastam com o azul intenso do Caribe. Dominica não é um destino para quem busca conforto, mas sim para quem busca experiência. Número 6. Tradições. Dominica pode até ser uma ilha pequena, mas quando o assunto é tradição, ela se transforma em um verdadeiro caldeirão cultural, onde ritmos africanos, costumes franceses e rituais indígenas se misturam em celebrações únicas. A festa mais importante do ano é o Carnaval, ou Mas Dominic, como os locais chamam, também conhecido como The Real Mass, o verdadeiro Carnaval do Caribe. Ao contrário dos desfiles luxuosos de outros países, o Carnaval dominicano é puro ritmo popular. Tambores, apitos, dançarinos com fantasias improvisadas e um espírito contagiante que toma as ruas do país. Durante o Carnaval, acontece também o Calypso Competition, onde artistas competem com músicas que satirizam a política, criticam problemas sociais ou simplesmente celebram a vida. É música com mensagem, e o público adora. Outra tradição marcante é o Creole Festival, um dos eventos culturais mais importantes da ilha. Ele acontece todos os anos no final de outubro e reúne músicos, dançarinos e artistas de várias partes do Caribe. É uma explosão de energia e cultura, roupas coloridas, comida tradicional e o som do bouillon, ritmo típico de Dominica que mistura elementos do calypso, reggae e compas haitiano. Mas as tradições de Dominica não vivem só nas festas. Entre os Kalinago, ainda se realizam cerimônias espirituais em homenagem à natureza, ao fogo, ao vento, às montanhas e aos rios, que são vistos como divindades vivas. Essas práticas resistiram ao tempo e à colonização e continuam a ser o elo entre o passado ancestral e o presente moderno. Durante essas celebrações, as aldeias se enchem de cânticos, tambores e danças que simbolizam o equilíbrio entre o homem e a natureza, algo que define a alma dominicana. Número 7. Economia. A economia de Dominica é pequena, simples e profundamente ligada à natureza. Sem grandes indústrias ou exploração mineral, o país sobrevive do que a terra e o mar oferecem, e talvez por isso é um dos lugares mais sustentáveis de todo o Caribe. Por ser uma ilha montanhosa e com poucas áreas planas, a produção agrícola é limitada, mas ainda representa uma parte essencial da vida do país. Os principais produtos cultivados são banana, coco, café, cacau e frutas tropicais, que abastecem o mercado interno e geram exportações em pequena escala. Nos últimos anos, o ecoturismo se tornou o motor da economia. Dominica é conhecida como o destino mais natural do Caribe, atraindo viajantes que buscam trilhas, cachoeiras, mergulhos e vulcões. O país aposta em um turismo sustentável, com foco na preservação ambiental e em pequenas pousadas locais em vez de grandes resorts.
Outro pilar econômico é o programa Citizenship by Investment, que permite a estrangeiros obter cidadania dominicana em troca de investimentos no país. Essa iniciativa gera receita significativa e financia obras públicas, mas também é criticada por criar dependência de capital estrangeiro. A pesca e o setor de serviços complementam a economia, enquanto a indústria é praticamente inexistente. O país enfrenta desafios como alto custo de importação, desemprego e vulnerabilidade a desastres naturais que afetam diretamente a produção e o turismo. Número 8. Curiosidades. Dominica pode ser pequena, mas está entre os países mais surpreendentes do Caribe, e talvez até do mundo. A ilha guarda segredos, números e fenômenos naturais que a tornam completamente diferente de qualquer outro destino da região. Um bom exemplo é o próprio nome. Dominica é frequentemente confundida com a República Dominicana, mas são países totalmente distintos e com histórias e culturas muito diferentes. Apesar do tamanho modesto, Dominica é um dos lugares mais verdes do planeta, com mais de 60% de seu território coberto por florestas tropicais protegidas por lei. A biodiversidade é tão rica que a ilha abriga espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo, como o papagaio cicerô, ave sagrada e símbolo nacional dos dominicanos. Mas nem tudo é exuberância. Apesar de sua beleza natural impressionante, Dominica é um dos países mais pobres do Caribe, com cerca de 30% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, uma realidade semelhante à do Haiti. Ainda assim, o povo demonstra uma força admirável diante das adversidades. Mas talvez, o fato mais curioso de todos seja que Dominica não tem exército. A segurança nacional é garantida apenas por uma força policial interna e pelo apoio de organizações regionais do Caribe, o que a torna uma das poucas nações do mundo sem forças armadas permanentes. Outro detalhe que surpreende é que Dominica continua sendo um dos destinos menos visitados do planeta. Enquanto vizinhas como Barbados e República Dominicana recebem milhões de turistas todos os anos, aqui chegam menos de 100 mil visitantes, o que preserva o caráter autêntico e tranquilo da ilha. E há mais. Dominica não possui grandes redes de fast food nem resorts internacionais. A maioria dos hotéis é familiar, administrada por moradores locais, o que torna a experiência de viagem mais genuína e intimista. Outra curiosidade é que, ao longo da história, furacões devastaram o país diversas vezes. Em 1979, o furacão David causou destruição em massa, e em 2017, o furacão Maria foi ainda mais violento. Destruiu 90% das construções, deixou milhares de pessoas desabrigadas e praticamente apagou a ilha do mapa por meses. Mesmo assim, o povo se reergueu, reconstruiu suas casas e segue firme, mostrando uma impressionante capacidade de resiliência. Número 9. Danças tradicionais. Em Dominica, a dança é mais do que arte. É linguagem, é memória e é resistência. A dança mais tradicional é o ballet, considerada a alma cultural de Dominica. Ela surgiu durante o período da escravidão e sobreviveu como um símbolo de liberdade. Homens e mulheres se posicionam em círculo, enquanto os tambores marcam o ritmo e um dançarino principal desafia o parceiro em uma espécie de duelo de passos. Cada movimento é uma conversa, às vezes provocante, às vezes espiritual, mas sempre carregada de emoção. Outra dança muito popular é o quadrille, uma herança das cortes francesas do século XVIII que ganhou um toque caribenho. Em vez de formalidade, ganhou energia, roupas coloridas, risadas e improviso. Hoje, o quadrille é dançado principalmente em casamentos e festas de colheita, acompanhado por violinos, acordeões e tambores que misturam tradição europeia e alma africana. Ela é dançada em pares, geralmente em grupos de 4 casais que formam um quadrado. Já no litoral e nas regiões garífunas, o ritmo muda. Ali, as festas ganham o toque do bouillon, um estilo moderno que mistura calypso, soca e batidas eletrônicas. Em Dominica, cada dança é um elo entre o passado e o presente. Número 10. Culinária. A comida de Dominica é uma verdadeira viagem pelos sabores do Caribe. Uma mistura de raízes africanas, influências francesas, temperos crioulos e ingredientes que vêm direto da terra e do mar. O prato mais tradicional é o Mountain Chicken, que apesar do nome não é frango,
e sim um tipo de rã gigante, muito apreciada na ilha e considerada uma iguaria nacional. Cozida ou frita, ela é servida com molhos apimentados e acompanhamentos de banana da terra e legumes. Outro clássico é o Callaloo Soup, uma sopa espessa feita com folhas verdes, leite de coco, ervas e frutos do mar. É um prato de origem africana e está presente em praticamente todas as casas e restaurantes do país. Já o prato Saltfish and Green Fig, um bacalhau salgado com bananas verdes cozidas, é outro favorito, especialmente no café da manhã. Outro prato que não pode faltar é o pelau, um arroz colorido cozido com frango, ervilhas, cenoura, leite de coco e açúcar queimado, que dá aquele tom marrom característico e um sabor levemente caramelizado. É o prato de domingo, de festa, de reunião de família. E como em todo o Caribe, o rum é parte importante da mesa. O rum dominicano é forte, aromático e artesanal, feito em pequenas destilarias que mantêm receitas passadas de geração em geração. Em resumo, Dominica é um daqueles lugares que quase ninguém coloca no roteiro, mas quem descobre, nunca esquece. É um país que escolheu preservar sua identidade, sua cultura e sua natureza selvagem, mesmo quando isso significou ficar fora dos holofotes. Este vídeo chega ao fim. Agora conte para a gente, o que mais chamou sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.